Olá você, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos desenvolvendo uma atividade acerca dos chakras. O episódio anterior foi falado a respeito do prana e o episódio de hoje nós começamos a ter um desenvolvimento melhor a respeito do corpo etérico, do veículo etérico. É importante que a gente entenda esse passo a passo, né? Antes de falarmos dos chakras, porque tudo isso é um embasamento, né? Os chakras principais ao qual nós vamos desenvolver esse módulo, né? Eles são chakras presentes no corpo etérico. Então, por isso a importância da gente entender o que é o próprio corpo etérico, como ele funciona, né? Como que funciona o próprio universo etérico, né? O que ele seria. Antes mesmo de começarmos a falar sobre os chakras, que aí seria uma coisa mais individual. Então, primeiro tratamos do tema de uma forma mais ampla possível, para ter o melhor embasamento, a melhor fundamentação do conhecimento, antes de entrar diretamente no nosso ponto objetivo, que seriam os chakras. No episódio anterior, para a gente dar uma recapitulada, porque afinal de contas é muito importante tudo isso, faz parte, né? Nós falamos no episódio anterior a respeito do prana, né? Prana, ki, chi, ou energia vital. Então, isso é justamente a energia, a estrutura que possibilita a vida do próprio etérico, né? O etérico ele se baseia na sua energia extraída do prana, e essa energia do prana ela vitaliza o corpo etérico, e essa energia ela é direcionada do corpo etérico até o corpo físico, e que vai acabar estabelecendo a nossa própria energia, nossa disposição física, nossa capacidade de fazer coisas aqui no mundo físico. Então há um processo de transbordo da energia, né? Essa energia ela sai do mundo etérico e entra no mundo físico, animando a nossa matéria, né? Nossa matéria, o corpo físico tem vida devido ao corpo etérico. E o que sustenta o corpo etérico como, entre aspas, alimento ao corpo etérico seria o próprio prana, né? Então, o prana é a energia fundamental que mantém a vida acontecendo. Bom, o prana a gente viu um pouquinho a respeito do próprio prana, né? Como é a estrutura dele, né? Os glóbulos de vitalidade, né? São pequenas porções de prana, né? Todo esse processo da própria absorção desses glóbulos de vitalidade, onde o nosso organismo, o nosso sistema extrai essa energia e devolve esses glóbulos descarregados. Consecutivamente, essa energia é reestabelecida através da própria emanação do prana vindo do Sol, né? Ou a própria energia solar acaba recarregando todo esse todo esse sistema de prana, que vai estar disponível uma vez mais para o nosso metabolismo, né? Vimos também a respeito dos 7 tipos de prana, né? As 7 nuances diferentes dessa energia única. Então, o prana em si é uma energia única, mas ele se fragmenta em 7 aspectos. Esses 7 aspectos estão em correspondência com as 7 cores do arco-íris, com as 7 cores da própria luz visível, né? Onde cada um vai ter uma especialidade diferente. Cada raio de prana, cada espécie de prana vai ter uma especialidade diferente no próprio sistema etérico que atua sobre os corpos, né? Então, basicamente, foi isso que a gente desenvolveu no episódio anterior. E hoje nós começamos já falando a respeito da própria constituição do ser humano, né? A constituição, dentro da teosofia, é dito, né, a constituição cétupla do ser humano, a constituição setenária do homem.
Dentro da própria tradição, como nós estamos também falando de chakras e tudo mais, estamos muito conectados à tradição hindu. Não somente hindu, mas de toda a Ásia, né? Muito é veiculado a respeito dos chakras, a respeito desse entendimento vindo desses povos. E a teosofia ela traz esse entendimento, né? Traduz ele de uma certa forma, onde explica que nós somos constituídos de 7 veículos, de 7 corpos. Cada corpo tem uma finalidade, tem uma função específica. Nós estamos em uma etapa de desenvolvimento desses corpos. Os corpos, alguns já estão bem desenvolvidos, bem aprimorados, outros ainda estão apenas em possibilidade de que a gente torne ele uma realidade, né? Que a gente manifeste ele. Então, dentro dessa concepção, nós já temos a seguinte informação: esses 7 veículos, né? Esses 7 corpos, o que seria? Eu tenho um primeiro corpo, que seria um corpo mais denso, é o sétimo deles, né? O mais grosseiro de todos eles, que é o próprio corpo físico. Então, no corpo físico eu tenho, que é onde a nossa consciência tende a estar nesse momento, né? Nós temos a concepção da própria matéria. Então, eu tenho um corpo físico, esse corpo físico ele tem características, tem traços, mas o principal ponto dele é justamente a sua estrutura física, material, né? Essa coisa sólida. Esse seria o corpo mais denso. Existe um próximo corpo, que é um corpo sutil, é um corpo denso também, mas ele é mais sutil do que o próprio corpo físico, que é onde nós vamos nos apoiar mais, né? Que seria o próprio corpo etérico, ou corpo vital, ou duplo etérico. Há várias nomenclaturas diferentes, mas que tratam a respeito de uma mesma coisa. Esse corpo etérico, ele envolve o corpo físico. Então, basicamente, nós devemos partir do pressuposto que não é que o meu corpo físico tem um corpo etérico, é o contrário. O meu corpo etérico ele tem um corpo físico. O corpo físico ele está dentro do corpo etérico. A forma do meu corpo físico é exatamente a forma do meu corpo etérico, com uma diferença. O meu corpo etérico ele é cerca de 2 centímetros maior do que o meu corpo, físico. Então, partindo de uma visão, de uma clarividência etérica, eu vou conseguir ver que há uma camada que envolve o meu corpo físico, como se o meu corpo físico tivesse uma membrana em volta dele, né? E essa membrana é basicamente o meu corpo etérico. Essa camada que envolve o meu corpo físico, a espessura dele vai variar um pouquinho de acordo com a própria vitalidade, de acordo com a própria capacidade de absorção de prana, mas pode ser uma camada fininha de alguns milímetros, mas pode ser uma camada mais encorpada, chegando até a 2 centímetros, que seria basicamente 20 milímetros, né? E tudo isso, obviamente, vai depender de acordo com a carga de prana que eu consigo alimentar esse corpo etérico, e também da própria consciência, da própria concentração, né? Por exemplo, um praticante de artes marciais, alguma coisa, né, alguma outra arte do gênero, né? Existem técnicas, existem situações, como por exemplo, né, a gente vê muito comum em filmes ou em mídias no geral, né? Onde o praticante de karatê, de kung fu, alguma coisa do tipo, né? Ele quebra telha, quebra madeira, enfim, né? Óbvio,
ele necessita do corpo físico, necessita de uma energia física para fazer isso? Sim, mas a energia etérica também é muito importante, porque ela aumenta esse potencial, né? Ela aumenta essa carga de energia que está sendo entregue ali. Então, no momento de uma técnica como essa, devido à concentração do praticante e à alta carga de vitalidade que ele possui, ele projeta uma concentração muito maior de prana para a mão dele, para o ponto onde vai ter um impacto, até mesmo estendendo essa energia para as próprias telhas, né? Então ele quebra a telha, não exatamente com o próprio impacto físico. Ele vai quebrar esses objetos primeiramente com o impacto da própria matéria etérica que ele concentrou, né? Ele expandiu essa camada etérica da mão dele para uma medida muito maior do que o regular, né? Como se a mão dele etericamente tivesse crescido, tivesse ampliado muito o tamanho e por isso aumentado a força e ter essa capacidade de quebrar inúmeras telhas com um único golpe. Isso é um exemplo, né? Que eu estou dando a respeito do próprio corpo etérico. Mas em suma, como dito, o que é importante a gente entender é que o corpo físico ele é o menos, entre aspas, né? Entre muitas aspas, ele é o menos importante de todos, né? É importante porque é aqui no mundo físico que o processo acontece, que todo o desenvolvimento e agregação de consciência acontece. Porém, não devo partir do pressuposto que o meu corpo físico possui um corpo etérico, possui um corpo emocional, que a gente vai ver em breve. Pelo contrário, né? Vai sempre vindo do maior para o menor. Então, o meu corpo emocional possui um corpo físico, um corpo etérico dentro dele, né? O mais importante é o corpo astral nessa situação que estamos trabalhando, né? O mais importante vai ser o corpo astral e esse corpo astral possui um corpo vital, um corpo etérico. E esse corpo vital, o corpo etérico, possui um corpo físico, né? O corpo físico ele é o menor de todos, ele é o mais denso, ele é o mais grosseiro de todos eles, né? Então, de novo, não é que ele é o menos importante, mas ele é o que acaba se fazendo menos relevante dentro de uma hierarquia, por assim dizer, né? Então, temos esse corpo físico, temos o corpo etérico, como já dito, o corpo físico está dentro do corpo etérico e o corpo etérico ele se expande a alguns milímetros além do próprio corpo físico, né? Então, é uma camada. Além desse corpo, temos o corpo astral, desse mencionado, corpo astral ou corpo emocional. E esse corpo ele envolve o corpo etérico e o corpo físico, né? Esses dois outros corpos estão mergulhados dentro do corpo emocional, dentro do corpo astral. Esse corpo astral, vão existir duas nuances dele, né? Tem uma primeira que é, assim como o etérico, né? Ele é uma camada que envolve o corpo físico. Uma camada maior do que o próprio corpo vital, mas como se fosse realmente uma grande camada, né? Então, o corpo físico está mergulhado dentro desse corpo etérico, que tem basicamente a mesma forma desse corpo físico, mas se estendendo a 5, 10 centímetros maiores do que o meu próprio corpo físico. Também o quão maior vai depender da própria consciência, da própria carga emocional acontecendo, né? Até a forma desse corpo pode sofrer algumas mutações de acordo com essa carga emocional. Só que além disso, esse corpo astral, esse corpo emocional, ele também tem uma segunda camada, que seria uma camada meio ovaloide, né, que envolve o meu corpo físico, né, e mais ou menos o tamanho desse corpo, né, dessa dimensão,
astral que acaba envolvendo o físico seria basicamente a medida dos meus dois braços abertos, assim, espalmados, né? Então, mas basicamente a totalidade que eu consigo abrir os meus braços seria o diâmetro desse ovo astral, né? Desse invólucro astral, né? E aí, basicamente criando um formato meio ovaloide, assim, né? Como se o corpo físico estivesse dentro desse ovo astral, né? Vamos ter um outro corpo que vai ser um corpo mental. Esse corpo mental ele já tem uma matéria muito mais sutil do que o próprio corpo astral. E esse corpo mental ele já tende a, a ficar mais concentrado na região onde seria a nossa cabeça, né? Então, como se fosse uma grande esfera, que no centro dessa esfera encontra-se a nossa cabeça, né? O ponto central do craniano, né? Seria basicamente o centro dessa esfera. Isso, obviamente, tudo que a gente está falando é só para tentar dar uma construção visual, uma forma mais material para a coisa, mas a coisa ela não é exatamente assim, né? Isso é apenas uma forma de explicar para que a gente consiga imaginar racionalmente como isso poderia ser, né? Então, basicamente, esses são os 4 veículos principais que o ser humano possui, né? Como eu disse, todo isso daí é um processo que está em desenvolvimento, está em aperfeiçoamento. Então, o corpo mental é o ponto onde nós temos o principal desenvolvimento atual do ser humano em si, né? E estamos em um processo da criação, desenvolvimento do quinto corpo, né? Então, dentro da compreensão dos processos já desenvolvidos, do caminhar do ser humano, da evolução do ser humano ao longo do tempo, já foi desenvolvido, não perfeitamente, não completo, né? Mas já foi bem desenvolvido o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. São os 4 corpos que fundamentam o ser humano, né? O que nós consideramos como corpo seria basicamente a parte física e a parte etérica, né? A parte etérica é o que é responsável por animar esse físico. Então, quando pensamos em corpo, essa conexão fica direta com o próprio veículo físico e o veículo etérico. Já quando falamos a respeito de alma, ou de personalidade, ou de ego inferior, o nosso foco principal fica conectado com o corpo astral, ou o corpo emocional, e o corpo mental, ou também definido como kama manas, né? Kama é desejo e manas é pensamento, né? Então, kama manas, os pensamentos de desejo, né? Ou o corpo de desejo. Então, quando nos referimos à alma ou à personalidade ou a ego inferior, nós estamos falando a respeito desses 2 veículos, que seria o veículo astral e o veículo mental, né? Mas esse mental é um mental inferior, ele é um mental concreto, ele é um mental que vai trabalhar a questão das comparações, né? Do próprio contraste. O quinto corpo, aí já falando, né, acerca do quinto, do sexto e o sétimo corpo, esses já são corpos em evolução, são corpos em que estamos nos preparando, estamos nos condicionando para desenvolvê-los, né? E aí esses 3 corpos, essa tríade, ele vai constituir aí o que definimos esotericamente como espírito.
Então, o que é definido como espírito vai ser formado por outros 3 corpos, que seriam o mental abstrato, ou mental superior, ou puramente manas, né? Que aí seria essa matéria mais sutil do pensamento, ou aquilo que nós podemos rotular como ideia, né? Como ideia. O sexto corpo é definido como intuição ou Budi, né? Então seria esse princípio do saber antes dos próprios acontecidos, né? Seria a própria intuição, mas ela se estende a muito mais do que isso. E o sétimo e o último corpo pode ser traduzido como uma consciência crística, uma consciência atmânica ou até mesmo uma compreensão total das coisas, né? Então, esses são os 7 corpos, né? Tendo esses 3 corpos superiores como o próprio espírito, né? A função hoje do ser humano basicamente seria esse trabalho no desenvolvimento desse quinto corpo, né? Nós temos o físico e o etérico ligado ao corpo. Eles já estão relativamente bem desenvolvidos, ainda há aperfeiçoamentos a serem feitos, mas já estão bem construídos. O terceiro e o quarto corpo ficam conectados com a alma e é formado pelo astral e o mental inferior, e o espírito formado pelo mental superior, a intuição e a consciência integral, né? Dentro da própria, para quem conhece as nomenclaturas gregas, por exemplo, nós temos soma como essa atribuição do próprio físico, a psique como as atribuições da alma e o nous como as atribuições do espírito. Então são formas diferentes de falar a respeito da mesma coisa, né? Bom, isso basicamente o que seriam esses 7 corpos, né? Tudo isso, como eu disse, o nosso foco principal agora vai ser a parte do corpo etérico, mas é importante que a gente entenda quais são todos esses corpos para que a gente se posicione da melhor forma possível no desenvolvimento. Bom, cada um desses corpos ele tem uma função especial, uma função pré-determinada, e ele acontece em uma dimensão diferente. Por que que nós não enxergamos o corpo etérico, não enxergamos o corpo astral, não enxergamos o corpo mental? Porque eles, apesar de estarem aqui, agora, em volta de mim, eles estão acontecendo em uma outra dimensão, que seria a dimensão etérica, a dimensão astral, a dimensão mental, né? Essa dimensão daí do corpo, do mental superior, desse mental abstrato, ele já fica fora de uma própria compreensão, porque é uma dimensão ainda não desenvolvida, então ele seria ainda uma coisa sem formas, né? Então, por isso não é possível definir como seria a sua forma ou até mesmo dizer a respeito da sua dimensão, porque ela não tem estruturas, basicamente, por assim dizer, né? Então, cada um vai ter uma função, né? O nosso corpo físico tem a função de receber todo esse processo de evolução, né? Ele tem a função de executar daqui no mundo físico as ações comandadas pelos outros corpos, né? Então, literalmente, o veículo físico ele acaba sendo um, uma peça ou uma ferramenta para os veículos sutis, os veículos superiores, né? E cada um está ocorrendo, como já dissemos, em uma dimensão diferente, que é a dimensão própria daquele corpo, né? Por exemplo, o meu corpo físico, ele acontece na dimensão física, porque a matéria que compõe o meu corpo físico é a matéria própria do mundo físico. Agora,
a consciência, o meu corpo etérico, ele está manifestado em uma dimensão etérica, em um mundo etérico. Se eu conseguir colocar a minha consciência integralmente no meu corpo etérico, eu vou ter uma concepção muito similar do que é o próprio mundo físico, porque eu estarei em corpo etérico em um mundo etérico. Então a matéria do corpo etérico é igual ao próprio mundo, né? E o mesmo válido para o corpo astral. Se eu consigo colocar integralmente minha consciência no corpo astral, a matéria que compõe o meu corpo astral, ele é do mesmo produto, da mesma matéria que compõe o mundo astral, né? Então não há distinção, né? E a gente até tem um bom exemplo disso, que é quando falamos sobre a questão de sonhos, né? Então, muitos dos nossos sonhos eles acabam se processando astralmente, no mundo astral, né? Em algumas condições, os nossos sonhos ele se processa no nosso corpo mental, mas geralmente no nosso corpo astral devido às próprias emoções, né? Então, quando temos sonhos, é muito comum que tenhamos sonhos realistas, assim, sonhos que temos a nítida sensação de tocar as coisas, de perceber as coisas, é como se estivéssemos efetivamente lá. E esse é um exemplo que realmente estamos lá, estamos na consciência do corpo astral. Então, tocamos as coisas aparentam ser muito reais, muito sólidas, né? Temos a percepção de ter um sonho muito lúcido, mas isso basicamente é porque a nossa consciência está no corpo astral e nós estamos no mundo astral, então não há diferença da matéria do corpo astral para o próprio mundo astral. Então as coisas aparentam ser tão reais quanto o próprio mundo físico, né? Então essa é uma interpretação importante, né? Uma informação importante para que tenhamos. E aí, bom, cada um desses corpos vai acabar tendo uma responsabilidade onde a gente acaba rotulando, né? Como eu sempre digo, as coisas não são exatamente da forma que a gente fala, mas é uma forma de tentar explicar a respeito disso, né? Cada corpo vai ter uma função, então nós temos a função do físico, temos essa função do etérico que mantém o físico atuando, né? O astral ou o emocional ele vai ter vai ser considerado nesse corpo das emoções, seria basicamente onde os sentimentos se processam, as emoções se processam, os desejos se processam, né? As formas de desejo acabam sendo construídas e tudo mais. E aí dentro do veículo mental, seria esse mental inferior, né? Esse mental concreto, é, é onde os pensamentos, esses pensamentos lógicos, os pensamentos racionais, eles acontecem. Então, o mundo, o mundo mental, ou o próprio corpo mental, ele seria responsável pela construção do que a gente realmente chama de pensamento, né? As nossas ideias, os nossos planos, até mesmo coisas básicas enfim, matemática e tudo mais, né? Isso acaba se processando ali dentro desse corpo mental e seria a função dele. Bom, todos os corpos, como já falamos, eles há uma interpenetração, né? Tem sempre um corpo dentro de outro, né? E a menor porção de todos eles é o corpo físico. E o corpo físico, conceptivamente, por ser o resultado final de todo esse processo, né, ele recebe a influência de todos os outros corpos. Então, no corpo físico que está sendo processado, as influências do corpo vital, que pode, por exemplo, me deixar com uma boa disposição para o dia ou pouca disposição para o dia, né? Vou receber as influências do meu corpo astral, que aí vai acabar trabalhando o que nós chamamos de sentimentos,
onde eu posso estar alegre, posso estar triste, posso estar chateado, posso estar animado, posso estar com raiva. Né? Tudo isso é o processamento das emoções do corpo astral acontecendo no próprio corpo físico. Na questão de posso estar com muitos pensamentos acontecendo, muitas ideias, mas então estou recebendo essas influências do corpo mental, né? E de acordo com o que eu vou, enfim, estudando, me dedicando, me trabalhando, eu vou desenvolvendo passo a passo o meu corpo do mental abstrato, onde daí dele, um primeiro estágio do desenvolvimento do mental abstrato é começar a entender coisas complexas como esse tipo de tema, assim, né? E o mais importante é realmente ter ideias, né? Conseguir captar coisas novas, por assim dizer. Então, basicamente é isso, ou, né, de uma forma bem resumida, né, o que seriam os 7 veículos, os 7 corpos que constituem o ser humano em si, né? Vamos focar agora o nosso tema aqui a respeito do corpo etérico, que é o importante da gente desenvolver aqui para que venhamos a falar dos chakras. Como mencionei no capítulo anterior, tem duas referências que nós vamos utilizar no desenvolvimento dessa atividade. Uma delas é o livro Os Chakras, Os Centros Magnéticos Vitais do Ser Humano, livro escrito por Charles Webster Leadbeater. Foi uma figura meio chave ali no desenvolvimento da própria teosofia, né? Principalmente após a morte de Blavatsky. Então, existe esse livro, um livro fácil de ser adquirido, que fala a respeito, né, principalmente dos chakras, vai tratar todos esses temas que nós estamos desenvolvendo aqui, tanto prana, corpo etérico, enfim. E outra referência, daí algo mais sucinto, é a revista Dharana Online, a edição de número 2, né? Lá vão ter um artigo, que é o artigo Os Chakras e o Sistema Endócrino. Né? Então, aqui também vai ser um dos pontos que vamos ter de apoio no desenvolvimento desse módulo a respeito dos chakras, né? E eu estou mencionando ele porque aqui eu tenho um trechinho extraído do livro Os Chakras, né? Onde o Leadbeater vai dizer o seguinte, né? Estamos falando a respeito do corpo etérico. Lá ele vai falar assim, abre aspas. Os fisiólogos têm limitado sua atenção à parte do corpo físico bastante densa, para que a vejam os olhos. E a maioria deles desconhece provavelmente a existência daquele grau de matéria, também física, ainda que invisível. Aqui em teosofia chamamos etérica. Esta parte invisível do corpo físico é de suma importância para nós, porque é o veículo pelo qual fluem as correntes vitais que mantêm vivo o corpo e servem de ponte para transferir as ondulações do pensamento e a emoção do corpo astral ao corpo físico denso. Sem tal ponte intermediária, não poderia o ego utilizar as células do seu cérebro. Então aqui ele fala a respeito, né, dessa matéria do corpo etérico, né? Que é uma matéria densa, né? Uma matéria muito próxima ao próprio físico, né? Que acaba por ser ignorado geralmente pela ciência acadêmica, pela medicina, enfim, apesar que passo a passo vem sendo mais considerado esse tipo de coisa, né? Muito bem. Qual que seria uma das funções ali do corpo etérico, né? Uma das principais funções é o sustento da vida física,
né? O mundo da energia, é o mundo da vitalidade. Isso a gente falou bastante no episódio anterior, principalmente porque tratamos a respeito do próprio prana, né? Que é o que acaba sustentando tudo isso. Então, esse corpo etérico, ele é o que vai manter animado, é o que vai manter ativo e funcionando o nosso próprio corpo físico, né? Ah, essa matéria etérica, né, ela acaba possuindo matéria etérica, o próprio corpo etérico em si, ele tem vai ter o mesmo formato do corpo físico, como já falamos, né, ele envolvendo, né, esse corpo físico por uma breve camada. Obviamente, essa matéria etérica ela não é apenas uma camada que envolve o corpo físico, né? Ela é um corpo, né? Então, ela é um corpo formado dessa matéria etérica, onde dentro desse corpo está o meu corpo físico, né? Então, essa matéria etérica está dentro do meu corpo físico, né? Está envolvendo todos os meus órgãos, todo o meu sistema. E aí, essa camada, como já dissemos, ela oscila, pode ser uma camada bem fininha em algumas regiões específicas, essa camada pode sofrer alguma dilatação, pode ter um volume maior, enfim, né? Bom, o corpo etérico, ele não vai ter essa unicamente como função, né, manter animado, manter vivo a, o corpo físico. Outras coisas são provenientes da matéria etérica, né, desse corpo etérico, como as próprias sensações. Então, a sensação, por exemplo, de frio e calor são sensações provenientes do próprio corpo etérico. Então, o corpo etérico é o que acaba assimilando, né? Ele traz essas sensações, né? Pela assimilação de temperatura, né? De estar frio ou estar calor, né? Essa, essa sensação, essa sensibilidade, né? Que vem do corpo etérico, ela é transmitida para o corpo físico, né? Por assim dizer. É na realidade uma percepção etérica, mas que a gente acaba interpretando fisicamente como frio ou calor. E outra situação é até mesmo a questão da dor, né? A própria dor, ela é uma qualidade, ela é uma percepção, é uma sensação proveniente do etérico. E além da dor, a própria percepção, a própria sensação de contato, ela também acaba ocorrendo por meio desse corpo, né? Então, à medida em que eu me aproximo de objetos, me aproximo de outras pessoas, né? Existe um primeiro contato dessa camada etérica que a gente pode ter essa sensação, né? Algumas práticas até mesmo trabalham esse nível de percepção, né? É como se fosse uma percepção sensorial de magnetismo, né? Então, é até mesmo um exercício, uma atividade que eu convido vocês para que façam, né? Alguns pontos são pontos de grande fluxo, de grande emanação energética nos nossos corpos, né? Um desses pontos é a palma da mão. Então, através da palma da mão é um ponto onde existe uma grande facilidade de percepção, né? Percepção sensorial do corpo etérico, né? E assim como um ponto de fluxo, grande fluxo de energia, tanto de captação, né? Recepção de energia etérica, né? De prana, por assim dizer, como também de emanação ou de expansão dessa matéria vital, né? Então, um exercício que vocês podem fazer sozinhos mesmo, espalmarem, né? Terem as duas mãos abertas e vir aproximando as duas, né? Pode fazer um movimento mais lento. Como você está focado até mesmo nisso, né? Você
como você está focado em fazer isso, você acaba colocando parte da sua consciência no próprio mundo etérico, né? Então fica mais fácil, quanto mais concentrado você está, mais fácil fica essa percepção, né? À medida, né, basicamente o exercício é o quê? À medida que você aproxima uma mão da outra, pode fazer um movimento lento, ou pode fazer um movimento um pouquinho mais rápido, é como se você tivesse uma sensação de expulsão, né? Uma coisa magnética assim mesmo, como se uma mão estivesse empurrando a outra, mas não existe contato entre elas, né? Você não encostou nenhuma das mãos, você pode ter chegado próximo a elas, mas você ainda não fez o contato. E há a percepção que está sendo comprimido algo, ou que uma mão está tentando empurrar a outra, mesmo sem ter o contato, né? Então aqui é uma dilatação do corpo etérico, é uma dilatação desse corpo etérico, e a sensação do contato ele acontece antes que as mãos se toquem, né? E aí você pode vir, você vai notando, né, que à medida que quanto mais consciência você coloca ali, mais longe você, mesmo distante uma mão da outra, você consegue ter essa percepção, né? E aí esse exercício pode ser feito também em duas pessoas, né? Um levando, né, direcionando a mão para o outro e tendo essa sensação, ou até mesmo em objetos, né, uma mesa, a parede, um objeto qualquer, você mantendo essa consciência, você nota que você sente o objeto antes mesmo de tocá-lo, né? Então isso é um desenvolvimento de uma característica do próprio corpo etérico, né? Essa sensação, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é à medida que você vai focando, vai mantendo a sua concentração a respeito disso, o próprio corpo etérico ele não é muito difícil de ser observado, de ser visto, né? Se você tem uma pessoa, um, uma planta, um animal, que você, né, vão possuir maior concentração etérica, né? Uma pedra também vai ter uma concentração etérica, mas ela é muito baixa. A planta tem um pouco de concentração etérica, mas não é muito alta também. O animal vai ter já consideravelmente mais e uma pessoa muito mais, né? Mas um exercício que pode ser feito para ter uma visualização do próprio corpo etérico, que você pode fazer também sozinho, enfim, ter uma parede com fundo claro, um fundo branco, um fundo bege, né? Você está recebendo claridade, luminosidade do principalmente solar, né? Não luz artificial, de preferência a luz solar. E você pode espalmar a sua mão e ficar prestando atenção, observando ela. Não vai ser difícil se você desfocar um pouquinho a sua visão, né? Com um pouquinho de desfoque da visão, como se você tentasse enxergar um plano entre o plano da mão e o plano da parede, né? Então eu tenho um plano próximo que é o plano da mão, que eu estou tentando enxergar, tem um plano mais distante que é o plano da parede, onde desfoca a mão. Agora eu tento concentrar num plano entre o plano da mão e o plano da parede. Eu enxergo tanto a parede quanto a mão um pouquinho desfocada. E assim eu consigo ver uma camada, eu consigo ver como se fosse uma mão envolvendo a minha mão, né? Então não é um exercício difícil de ver, aí eu estou vendo justamente essa camada etérica que envolve a minha mão, né? É o mesmo tipo de exercício que a gente pode fazer para observar o prana, né? Que a gente comentou no episódio anterior, né? À medida que você olha a luz do sol ali numa parede clara, você, né, se desfoca um pouquinho da visão, você vê esses pontinhos se movimentando, você vê esse- esses corpúsculos prânicos, né, em movimento na própria atmosfera. À medida que você vai se concentrando cada vez mais, aí você começa a ver algumas cores, que seriam as cores do prana, e a mesma coisa vai ser válida para a mão. Quanto mais
tempo você passa nisso, mais fácil fica você começar a realmente ver uma determinada coloração dessa energia prânica, né? Aí a gente pode até mesmo ter uma percepção assim da qualidade da energia, né? Se existe algum ponto de retenção energética e tudo mais, né? A gente já entra um pouquinho dentro da questão de terapias holísticas, né? Onde a pessoa acaba tendo uma percepção sensorial muito boa para fazer tratamentos, digamos assim, de natureza etérica, né? Então você tem uma melhora no físico dado a um tratamento no próprio corpo etérico. Então, todas essas percepções, né, essas sensações, frio, calor, dor, contato, tudo mais, isso acaba acontecendo por meio do próprio corpo etérico e essa informação ela é transmitida para o corpo físico, né? Outra situação, né, a respeito do corpo etérico é até mesmo uma situação onde há pessoas que às vezes não tiveram acidentes, passaram por situações que acabaram perdendo membros, né? Tiveram que ter alguma amputação, alguma coisa assim, devido a algum problema de saúde, ou devido realmente a algum tipo de trauma, algum acidente de trânsito, enfim. E a pessoa fica com algo que é chamado pela própria medicina, né, de membro fantasma. Então, o que seria, né? Basicamente a pessoa não tem esse esse membro mais, né? Não tem uma mão, um braço, uma perna, enfim, né? Devido a alguma tragédia. Mas ainda a pessoa tem a percepção, tem a sensação de possuir esse membro. Então a pessoa ainda sente uma coceira, por exemplo. Às vezes a pessoa, inclusive, tem a sensação do tato, a pessoa tem a sensação do frio, a pessoa permanece com todos esses atributos sensoriais de um membro que não existe mais no físico, né? Basicamente o que acontece nesse caso, né? Que a pessoa ainda tenha, como a pessoa ainda tem a consciência etérica dela integral, por mais que ela tenha perdido esse membro físico, o membro etérico ainda existe, né? Como ainda existe, tem a vida etérica, a pessoa, né, continua existindo, a pessoa continua viva, ainda há uma alimentação do etérico, o etérico ainda mantém esse membro ativo, né? Obviamente, com o passar do tempo, com o passar dos anos e a própria compreensão da pessoa, né? Que aquilo lá, né? Enfim, não existe mais. Esse membro etérico ele vai passo a passo se desfazendo, vai pelo menos perdendo, né? Por exemplo, perdeu o braço, né? Ele pode vir perdendo o formato dos dedos, pode ficar uma coisa mais lisa, por assim dizer, ou apenas uma estrutura sem uma forma de mão ou forma de braço, ou realmente vir a desmanchar completamente esse membro etérico. Mas enquanto ainda há essa percepção, né, uma pessoa com uma boa qualidade de clarividência etérica, ela vai conseguir ver aquele membro, mesmo o membro físico não existindo, né? Então essas são situações que acabam envolvendo o corpo etérico, né? Falando a respeito de mais, falando de uma forma mais profunda a respeito dele, né? Então essas são algumas situações, né? E aí própria questão de corpo etérico, né? Artes marciais, no geral, acabam desenvolvendo muito esse corpo, né? Você acaba trabalhando muito
principalmente artes marciais de origem mais... Não uma arte marcial, não desfazendo ou dando pouco valor, né? Mas tipo uma prática como o boxe, por exemplo, um MMA, que não tem uma questão assim muito de filosofia e desenvolvimento em si por detrás disso, né? De novo, não estou desvalorizando, mas é um tipo de prática de luta, né? Mas quando a gente fala de uma arte marcial mesmo, né? Pegando como alguns exemplos, né? A gente vai ter um Aikido, vai ter um Karatê, vai ter um Kung Fu. São práticas que acabam carregando consigo, né? Uma filosofia, existe uma instrução junto, né? Não é somente uma questão de técnica de marcialidade ou de técnica do esporte em si, mas existe um desenvolvimento, né? Esses tipos de artes marciais acaba naturalmente você acaba trabalhando junto o seu corpo etérico, porque acaba tendo exercícios de respiração, existem as próprias técnicas enfim, do movimento de um golpe, ele vai ser carregado junto com uma respiração. Então, tudo isso acaba sendo um trabalho de desenvolvimento etérico, né? De se carregar de prana, se carregar de bastante energia vital e utilizar dessa energia vital junto com as movimentações, né? Então, é uma forma mais prática, digamos assim, uma forma mais física que você acaba desenvolvendo o seu próprio corpo etérico, né? Você acaba tendo um trabalho de aperfeiçoamento dessa matéria etérica, né? Essas são situações, né? E na prática, obviamente, também, né? Não pratico nenhum tipo de arte marcial, não pratico nada, não tenho interesse, não tem problema, né? As próprias técnicas de respiração, os próprios exercícios de pranayama, tudo isso daí, ele é feito diariamente, é feito com uma certa regularidade. Ele certamente vai te ajudar a se carregar de prana, vai ajudar você a trabalhar o seu corpo vital da melhor forma possível, né? Então, o que eu tinha preparado para o nosso tema de hoje basicamente era isso, né? Falarmos a respeito do corpo etérico, falar dos 7 corpos no geral, né? Falarmos do corpo etérico. E ainda temos no próximo episódio a gente vai se aprofundar mais a respeito do corpo etérico em si, né? Vamos falar a respeito dos dutos, dos próprios pontos de fluxo dessas energias, né? Da energia do prana, né? Existem estudos mais direcionados para isso. E a gente vai também se aprofundar um pouquinho mais a respeito da absorção do prana, né? Vamos entrar na questão mais técnica, assim, né? De como o prana é absorvido pelo corpo e pelos próprios chakras, né? E a importância da gente ter falado a respeito do, dos 7 corpos é que a gente vai acabar vendo que, apesar de estarmos falando dos chakras que estão presentes no corpo etérico, há uma conexão, há um grande fluxo, né, de ponto de ligação devido aos próprios chakras do corpo astral e do próprio corpo físico, né? Então há todo esse que mesmo na própria leitura, né, a gente falou, né, teve o seguinte trecho que foi falado: essa parte invisível do corpo físico é de suma importância porque o veículo físico pelo qual fluem as correntes vitais mantém vivo, né? Serve de ponte para transferir as ondulações do pensamento e a emoção. Então, as ondulações de pensamento e emoção, ele acaba fluindo, né, do corpo etérico para o próprio corpo físico, e tudo isso acaba se processando através dos chakras, né? A gente vai entrar mais a fundo nesse tema, mas para dar
uma posição para o que nos aguarda, né? no, no momento futuro. Então, finalizamos a nossa atividade de hoje. Seguimos falando a respeito do corpo etérico no episódio anterior, e aí, próximo passo, já começamos a falar mais profundamente a respeito dos próprios chakras. Tá ótimo, espero que tenham gostado dessa atividade de hoje. Fiquem bem e até a próxima.